finalizar com ela sobre a questão do julgamento hoje da trama golpista no Supremo Tribunal Federal. Hoje a primeira turma, que agora está sendo comandada pelo ministro Flávio Dino, não mais pelo ministro Cristiano Zanin, deve decidir hoje o destino futuro dos integrantes do Núcleo 4, que apesar de ser o Núcleo 4, é o segundo grupo que está sendo julgado pela primeira turma. O que vem dizendo aí o ministro relator Alexandre de Moraes até então, Marília? Neila, pelo andar da carruagem, esse julgamento será finalizado ainda nesta terça-feira, assim como estava já previsto, pelo próprio presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Nós tivemos agora há pouco o voto do ministro Cristiano Zanin e também já teve aí como voto o ministro Alexandre de Moraes, que é relator dessa ação. O STF ele tem 2 votos aí para condenar os réus do núcleo da desinformação. O ministro Cristiano Zanin, ele votou aí pela condenação nos termos da Procuradoria-Geral da República de 6 réus e parcialmente procedentes de Carlos Rocha. Neila, esse julgamento ainda acontece, ainda não teve intervalo. Eu vou trazer um pouquinho do voto do ministro Alexandre de Moraes, porque nesse momento essas informações que eu estou passando, elas são da Manuela Alcântara e também do Pablo Giovanni, que neste momento eles estão lá no plenário da primeira turma acompanhando esse julgamento. O ministro Alexandre de Moraes, ele votou então nessa terça-feira para poder condenar os réus do Núcleo 4, que são responsáveis aí pelas ações de desinformação que são vinculadas à chamada trama golpista. Apenas no caso do réu Carlos César Rocha, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que a denúncia era parcialmente procedente e o condenou por apenas 2 dos 5 crimes. Então, os crimes que Carlos Rocha foi condenado é por organização criminosa e tentativa de abolição. Para o ministro Alexandre de Moraes, as provas elas acabam confirmando que o grupo desempenhou ações essenciais para articular a tentativa de golpe e que agiu para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder durante as eleições em 2022, mesmo após ele ser derrotado nas urnas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele também acabou votando, Neila, para a reabertura da investigação que apura os crimes de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito contra o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, Partido Liberal, PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. O julgamento, ele continua neste momento, Neila. Nós ainda temos mais ministros para votarem sobre esse Núcleo 4 e a expectativa é que esse julgamento ele seja finalizado ainda nesta terça-feira, Neila. Marília, só para te liberar, o Núcleo 4 é o núcleo que a gente tem o Felipe Martins? Isso, Neila, isso. Nós temos, na verdade, Neila, são os militares e também agentes da Polícia Federal que estão sendo julgados nesse Núcleo 4, é o núcleo da desinformação, também conhecido aí como o núcleo da fake news. Muito bem, vou te deixar trabalhar. Obrigada por todas as informações. Marília, bom trabalho para você no Congresso. Bom, vou agora com o Felipe falar sobre o julgamento da trama golpista. Eu costumava falar julgamento da suposta trama do golpe, já me corrigiram aqui várias vezes, claro, porque o primeiro núcleo já foi julgado, então a trama do golpe. Hoje a gente tem o núcleo 4, que deve ser finalizado o julgamento, de acordo com o próprio relator, ministro Alexandre de Moraes, mas tem muita coisa em jogo no que diz respeito a essa trama do golpe. Eu perguntei sobre o Felipe Martins, seu xará, Felipe, por quê? Hoje mesmo a Polícia Federal já pediu ao Supremo, ao ministro Alexandre de Moraes, que possa, então, investigar essa entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos. Tem esse imbróglio aí, o Felipe entrou, o Felipe não entrou, acabou usando da prerrogativa de estar num voo diplomático. Então, assim, não se sabe até agora, não foi comprovado até agora essa entrada do Felipe Martins. O ministro Alexandre de Moraes acabou destituindo por um período aí a defesa do Felipe Martins pela Defensoria Pública da União, o que gerou aí um grave atrito, até mesmo da Ordem dos Advogados do Brasil, que acabou se manifestando. E agora a gente vê o Felipe Martins nessa situação de investigado 2 vezes, digamos assim, e preso preventivamente por um crime que não se sabe se cometeu ou não. É esse o caminho aí da vida do Felipe Martins no momento, né?
Não, o que está acontecendo com o Felipe Martins é algo, na minha opinião, é de causar perplexidade em qualquer pessoa. Você vê, por exemplo, que as provas que foram juntadas pela defesa mostram claramente que ele estava no Brasil, né, no momento da viagem do Bolsonaro. Inclusive, tem documento do próprio governo dos Estados Unidos que atesta claramente no Departamento de Imigração que o Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos. Ou seja, tem documentos demais que mostram que a prova levantada pela Polícia Federal é completamente equivocada e errada, né? E ele ficou preso por meses, né? O Felipe Martins, com baseado nessa prova, né? Aí sim, você vê que com naturalidade e acaba entendendo por que que a narrativa de parte da população acha que o STF está agindo de forma política, né? Por conta de fatos como esse. E quando você pega o processo, né, judicial da tal tentativa de golpe de Estado, da violação do Estado Democrático de Direito, você vê que há várias falhas nesse processo. Você vê como você colocou no começo, né? Não havia individualização das condutas do manifestante do 8 de janeiro. Né? Você vê claramente que fatos como esse do Felipe Martins, que a defesa aponta uma certa divergência na documentação apresentada pela Polícia Federal, e o ministro Alexandre de Moraes fica em cima e não decide a situação como deveria ser, decidir favorável ao Felipe Martins. Na dúvida, no Estado Democrático de Direito, você tem que absolver aquele investigado e absolver o réu. Né? Se tem documentos oficiais do governo americano que mostram que o Felipe Martins não embarcou com o Bolsonaro, e esse documento, é bom lembrar, né, que mostrava o contrário, né, que ele tinha embarcado, é a única prova que a Polícia Federal tem contra o Felipe Martins. Ou seja, se todo o processo do Felipe Martins está baseado nessa prova, tem que absolver o Felipe Martins. Não dá para aceitar, no Estado Democrático de Direito, que haja perseguição ao Felipe Martins. E se a Polícia Federal não foi capaz, até agora, de provar que o Felipe Martins teria viajado para os Estados Unidos, que tem que tirar ele da investigação, né? Que a Procuradoria da República tire ele da acusação que foi e peça absolvição também, porque o Procurador da República pode também pedir a absolvição. Agora, só um ponto que eu acho importante, só destacar, né, o Felipe Martins não está sendo julgado nesse núcleo 4, tá? O núcleo 4 é o núcleo de desinformação, são outras pessoas que estão sendo processadas e julgadas. O Felipe Martins é o núcleo 2, que é o núcleo da coordenação. Né? Só para as pessoas lembrarem, né? São 4 núcleos. Né? O primeiro núcleo diz respeito ao núcleo duro, né? Que o Bolsonaro e seus ministros foram processados e foram condenados. O segundo núcleo seria o núcleo da coordenação, né, dos passos do tal golpe de Estado. O terceiro núcleo é o núcleo da execução e o quarto núcleo é o núcleo da desinformação. O núcleo 4, que é o núcleo da desinformação, que está sendo julgado, né, e deve terminar o julgamento hoje, né, pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. E aí eu queria só fazer um comentário breve sobre esse assunto. Né? Eu não gosto, na minha opinião, de criminalizar esse termo desinformação. Até porque o que é desinformação? Não é? Esse conceito não está colocado no nosso ordenamento jurídico. Ninguém sabe o que é desinformação. Eu fazia uma crítica à urna eleitoral. É desinformação? Ou é legítimo fazer crítica à urna eleitoral, ao processo eleitoral no Brasil? Eu, como cidadão, é legítimo que eu coloque em xeque e mostre minha desconfiança no processo eleitoral. E cabe ao Estado, né, com o seu aparato técnico, o seu aparato jurídico, o seu aparato de comunicação, mostrar que eu estou errado. Né? Então, eu fico um pouco preocupado, né, do STF começar a decidir um tema, né, que ele não pode decidir, que é a tal desinformação, a tal dos fake news. O que eu dar a minha opinião com base em dados concretos, mesmo que não encontre amparo na maioria da população, isso é fake news, isso é desinformação. Então, eu acho que o STF, nesse julgamento do núcleo 4, está entrando numa seara muito perigosa. Olha, a gente estava falando aqui sobre essa questão do julgamento da trama do golpe. Núcleo 4, sim, é o núcleo da desinformação. Vários militares e ex-militares, que inclusive depois ainda devem perder as suas patentes, né? Além do julgamento no STF, vai ter o julgamento no Superior Tribunal Militar. Então vão passar aí por 2 julgamentos. O ex-presidente Jair Bolsonaro, vale lembrar, gente, que hoje está preso não por conta da trama do golpe, mas sim por conta das investigações relacionadas
aquela suposta movimentação e articulação do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos com as autoridades norte-americanas para sancionar as autoridades brasileiras, ele já está fora desse jogo. A PGR já entendeu que Jair Bolsonaro não está sendo investigado nesse caso, não é culpado por esse caso, apenas o filho Eduardo Bolsonaro, mas ele continua preso por conta disso. Por causa do 8 de janeiro, da trama do golpe, ainda não foi definido de que forma Jair Bolsonaro vai cumprir os 27 anos e 3 ou 4 meses de prisão que foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Felipe, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive, pediu, se eu não me engano, na semana passada, que ele pudesse cumprir agora esse período em liberdade, visto que ele está preso de forma injusta. Está preso por um crime que ele não cometeu. Mas o ministro Alexandre de Moraes acabou entendendo que ele tem que ficar em prisão domiciliar por conta do risco de fuga. Jair Bolsonaro pode fugir? Então, esse você vê que são os excessos do Supremo Tribunal Federal, né? É bom lembrar que o Jair Bolsonaro ele foi preso cautelarmente por meio da investigação da tal incitação, né, do Eduardo Bolsonaro fora, né, e coação no curso do processo, né? E quando o Procurador-Geral da República apresentou a denúncia, ele colocou de fora o Jair Bolsonaro. Então não tem nenhum sentido você manter uma prisão cautelar num inquérito que não existe mais, né? O inquérito foi favorável a Jair Bolsonaro. Ele não está sendo preso cautelamente por conta do processo que analisa o golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado. Ele está preso cautelamente no inquérito que analisava a coação no curso do processo, que o Procurador-Geral da República definiu e concluiu que ele não participou dessa coação no curso do processo e manteve somente o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, né? Ou seja, é uma situação lógica, né? Se no inquérito que o Bolsonaro foi preso cautelarmente se definiu, se concluiu a investigação de que o Bolsonaro não fez parte nesse crime, ele tem que ser solto, né? Então, eu entendo que há legitimidade da defesa em pedir, sim, né, a soltura do Bolsonaro em relação a essa cautelar de prisão. E não cabe ao Alexandre de Moraes falar que o Bolsonaro tem risco de fuga do Brasil, risco de fuga para a embaixada e manter ele preso, porque o pedido não foi feito no processo que o Bolsonaro foi condenado. Ou seja, então é um absurdo o STF manter o Bolsonaro preso em relação a esse assunto, né? Então cabe sim, na minha opinião, direito e cabe sim legitimidade à defesa em relação a esse assunto. Felipe, olha, a gente vai mudar de assunto completamente. Foi o assunto de ontem, continua sendo o assunto